Bom dia, professores. É sempre uma satisfação estarmos aqui com vocês mais um dia para darmos início à formação de linguagens. E hoje, representando a equipe, está aqui comigo a PCNP Roberta. Bom dia a todos e todas. É sempre um prazer estar com vocês e esperamos que essa formação de hoje possa ser proveitosa e produtiva a todos. Isso. É sempre uma satisfação estarmos aqui com vocês, como eu já disse, né? Mas e que seja então bastante produtiva e que possamos contribuir, potencializar com todos os trabalhos que vocês já muito bem fazem aí na escola. Bom, então vamos partir lá para a contextualização da nossa formação, que já consta na pauta que foi encaminhada para vocês, né? Então, nós pensamos em retomar alguns documentos oficiais, como a BNCC, o Currículo Paulista, o Aprender Sempre, volume 3, e ainda nós vamos revisitar estudos realizados por Renault e Zabá. Pensando nesse contexto, né, em que estamos, as questões de recuperação, o trabalho com a recuperação tem sido intensificado cada vez mais, então é sempre importante nós retomarmos, né, o que os documentos oficiais nos dizem sobre competência, sobre habilidade, porque este sempre deve ser o foco, né, de todo o planejamento que nós estamos fazendo aí, de todo o trabalho intencional para que nossos alunos eles possam aprender cada vez mais, né? Então é sempre importante retomarmos esses materiais e depois pensarmos de uma maneira prática aqui, como é que nós vamos fazer então a transposição de todo esse conhecimento teórico para o trabalho, de propor atividades, boas atividades ali, para que os alunos desenvolvam as habilidades essenciais e a partir desse processo aí, eles sejam competentes. Então, como objetivo aqui da nossa formação, já falamos um pouco sobre ele na contextualização, sobre eles na contextualização, mas é sempre importante aqui reforçar com vocês. Então, primeiro, revisitar os documentos oficiais e os disponibilizados pela SEDUC, referentes ao desenvolvimento de competências e habilidades. O segundo, fortalecer a metodologia para o desenvolvimento de competências e habilidades, apresentando sugestões de atividades, tendo por base o material Aprender Sempre, volume 3, língua portuguesa. Nesse caso específico aqui hoje para vocês, nós vamos estar utilizando esse material referente ao nono ano, né? Porque nós pensamos que ele é mais ou menos o meio do caminho ali, né? Fica de uma maneira bastante clara se caso o professor precise realizar algum ajuste para que atenda às séries dos anos anteriores, né, no caso, sexto, sétimo e oitavo, e também já fazendo uma projeção ali para o ensino médio, né, que é para a primeira, segunda e terceira série. Além disso, né, apoiar ainda mais a elaboração de atividades, atentando para possibilidades de ajustes e ou complementações. Vocês já vêm fazendo um excelente trabalho aí, nós, através dos acompanhamentos, através dos, do compartilhamento de ideias e de boas práticas aí, nós percebemos um trabalho tão grandioso que vocês vêm executando aí. Então, através dessa formação, através desse olhar, que é um olhar diferenciado, no sentido assim, de complementar tudo aquilo que vocês já vêm fazendo com os documentos que dão base para esse trabalho e que já são do conhecimento de vocês também. Perfeito, Luiz. E para começarmos então esse nosso trabalho, nossa conversa de hoje, a gente tem como base aqui, a gente vai retomar um trecho da BNCC, né, da nossa Base Nacional Comum Curricular, que nos traz o seguinte: ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, a competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana,
do pleno exercício da cidadania e do mundo. Então, quando a BNCC nos coloca aqui, né, que ao longo da educação básica, o desenvolvimento dessas competências, ela nos diz o seguinte, que por meio, né, do desenvolvimento ali das habilidades que iremos trabalhar, ao longo de toda essa etapa, desde lá da educação infantil até o ensino médio, nós temos esse percurso ali, né, o nosso aluno tem esse percurso, todo esse tempo, para o desenvolvimento dessas competências, né? Muitas vezes a gente fica um pouco ansioso, esperando que até o final, de repente, do sexto ano, ele já tenha desenvolvido várias competências, mas a gente tem que pensar que muitas vezes ela é um processo mais amplo, né? Um pouco diferente da habilidade, que tem um processo mais curto. Então, assim, quando a gente trabalha ali o desenvolvimento dessas habilidades, a gente tem um período mais curto para esse desenvolvimento, né? E o que vem a ser essa competência? Essa mobilização dos conhecimentos adquiridos, desenvolvidos pelos alunos, na prática cotidiana, ou seja, dentro da sociedade, no seu dia a dia. Então, né, Luísa, a gente sempre comenta o seguinte em relação à habilidade. Então, a habilidade são alguns elementos que a gente quer que o nosso aluno desenvolva, que a gente precisa que ele desenvolva ao longo aí de um certo período para que ele se torne competente em algo. Então, quando eu coloco esse desenvolvimento das habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, ela se refere, então, àquele desenvolvimento integral do nosso aluno, né? Então, assim, ao pensar nesse desenvolvimento integral, eu tenho que pensar em propiciar atividades que possa, de alguma forma, ter a junção dessa tríade, né? Não só focar, de repente, na questão cognitiva, mas também na questão prática e socioemocionais. E a gente tem percebido, neste momento, inclusive nas reuniões, né, que os professores participaram referente ao INR, que muitos perceberam que a questão socioemocional influencia diretamente ali no cognitivo. Então, assim, a BNCC também nos traz isso. E quando coloca aqui atitudes e valores para resolver demandas complexas, ela refere-se ao seguinte, a gente pensar no desenvolvimento dessas habilidades dentro de um contexto, né, de uma forma que o meu aluno ele possa utilizar isso dentro e fora da escola, ou seja, pensar em o desenvolvimento de uma maneira contextualizada, para que quando ele estiver fora da escola, ele consiga perceber ali a intencionalidade real disso, ele consiga, na realidade, mobilizar todo esse conhecimento que nós o ajudamos a construir, né? Quer complementar algo, Luiz? É isso mesmo, Roberta. É como se fosse, né, para ilustrar aqui o que você acabou de dizer, é como se a competência fosse o quebra-cabeça como um todo montado, né? E as habilidades fossem ali cada uma das peças que compõem esse quebra-cabeça, né? Então, se a gente for pensar dessa maneira, o aluno tem lá, né, todo esse percurso aí da educação básica para que ele monte esse quebra-cabeça. Logicamente que o currículo, né, e ele vem nortear isso, né? Então eu tenho algumas peças que precisam ser encaixadas em cada um dos anos, em cada uma das séries do ensino fundamental, do ensino médio, mas é sempre pensando nisso mesmo, né? Que é uma construção em conjunto e é um processo. É isso mesmo. Sim, Roberto. Perfeito. E só para relembrar também, que a gente já comentou em outros momentos, o conteúdo é o meio qual o professor irá utilizar para o desenvolvimento dessas habilidades. Ou seja, o nosso foco sempre será o desenvolvimento da habilidade. Todo o nosso trabalho tem que estar a serviço desse desenvolvimento, né, Luiz? Isso, né? E que é o que a BNCC coloca e também é retomado pelo currículo paulista, né? Essa preocupação aí da formação integral do estudante, né? Ele precisa justamente do que a Roberta acabou de comentar com vocês, né? Ele precisa ser autônomo dentro da escola, fora da escola e ali fazendo boas intervenções na sociedade como um todo também, né? É exatamente isso, Roberta. Ok, perfeito. Isso, né? Então, dando prosseguimento aqui, nós trouxemos, né, porque nós estamos comentando aí com vocês sobre as habilidades, sobre as competências, então nós trouxemos nesse momento, né, na verdade, resgatamos aí um aporte teórico que é do Perrenot,
e que ele trata sobre 10 novas competências para ensinar. Então, o currículo e a BNCC são documentos mais recentes, mas desde lá, né, do início dos anos 2000, o Perrenot, ele já traz essa questão, né, dessa preocupação com as competências, mas direcionada ao profissional, ao professor. Então, é importante resgatar isso sempre aqui, para que nós possamos potencializar e otimizar o trabalho que nós já fazemos lá em sala de aula. Né? Então, eu preciso ter também, como profissional, nós precisamos ter, né, essas competências todas consolidadas, para que também possamos depois, né, oportunizar momentos aí para que os alunos desenvolvam através das atividades, das aulas, dos roteiros de estudos. Então, para dar prosseguimento aqui, né, fazendo essa ponte agora com a BNCC lista, nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas 10 competências que o Perrenot nos traz. A primeira que ele coloca para a gente aí é essa: organizar e dirigir situações de aprendizagem, né? Que acredito que faz parte já da nossa função, né? Já é uma coisa que é inerente e que já acontece cotidianamente, né? Então, sempre oportunizar boas situações de aprendizagem para os alunos, né? Isso implica sempre considerar os saberes que os alunos têm, o professor conhecer aquele contexto também, né, para que ele possa planejar de uma maneira significativa, considerando os saberes dos alunos, as fragilidades que eles têm. Então, isso é sempre muito importante, né, considerar sempre esse contexto, né, eu conhecer o meu aluno, conhecer a minha turma, para que eu possa aí realizar, então, propor uma atividade que seja significativa e que, de fato, vá ali contribuir com esse processo de aprendizagem do aluno. A segunda competência que ele coloca é administrar a progressão das aprendizagens, né? Que isso é também bastante comum e nós também já executamos isso, né? O professor coordenador também tem um papel fundamental dentro dessa competência aí, porque ele auxilia o professor, né? Então, nós temos que pensar que administrar essa progressão das aprendizagens quer dizer estar atento ali como cada aluno responde, como cada aluno evolui dentro dessas propostas que eu planejo ali para serem desenvolvidas nas aulas, nos roteiros de estudos. Isso também tem a ver com a questão da avaliação, né? Então, de avaliar o aluno de maneira processual, né? Dentro desse processo. Por exemplo, nós não podemos deixar um momento específico para avaliar, né? Então, olha, eu vou trabalhar esse bimestre inteiro e só lá no último dia é que eu vou fazer uma avaliação para ver como o aluno está, né? Então, quando nós pensamos na avaliação como parte desse processo, isso permite que nós façamos ajustes, correções que são necessárias ali e que muitas vezes vão proporcionar, né, que o aluno avance aí nesse processo mesmo, né, nessa construção do saber. Então, é sempre muito importante, né, vocês aí, nós, enquanto professores, dentro da sala de aula, seja aí através das mídias, né, estarmos atentos a isso. Logicamente que nós sabemos, né, que não depende só do professor, não depende só da escola, mas vamos pensar ali dentro daquilo que nós possamos fazer, né, e sempre com o apoio dos professores coordenadores aí, que sempre estão junto com vocês aí nas escolas, né, acompanhando a devolutiva dos alunos, a evolução deles, e assim por diante. A terceira competência que o Perrenot nos mostra é conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, né? Que é justamente isso. Dentro da sala, eu tenho diferentes alunos com diferentes saberes que vivenciam ou que estão introduzidos dentro de diferentes contextos aí, né? E que o professor, nós precisamos saber administrar isso muito bem e utilizar isso a nosso favor, né? É um desafio, com certeza,
mas é muito importante, então, né, saber administrar ali. Né, como nós, por exemplo, quando tínhamos as aulas no contexto presencial, nós pensávamos ali nos agrupamentos produtivos. Né? Então, como é que eu vou agrupar esses diferentes saberes para que juntos, né, eles se potencializem ali e eles, né, se ajudem de maneira mútua. Então, isso é muito importante. Desenvolver também nos alunos esse sentido de cooperação, né, essa noção de cooperação que é muito importante no dia de hoje, não só dentro da escola, mas, enfim, na sociedade em geral, inclusive no nosso trabalho, né, que sempre estamos trabalhando em equipe aí. Bom, o quarto é envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho. Então, quantas vezes nós aí passamos final de semana propondo uma atividade, elaborando uma tarefa, e aí chega na hora de colocar essa atividade em prática, propor ali para os alunos, né, aquilo não flui tão bem. Então, muitas vezes, né, nós precisamos envolver justamente os alunos nesse processo ali, né, e também dar condições para que o próprio aluno tenha autoconhecimento, né, das suas capacidades, das suas fragilidades, então que ele possa justamente fazer uma autoavaliação para que ele também se conheça melhor para poder prosseguir aí nesse processo de aquisição de aprendizagem. E a quinta que ele coloca é o trabalhar em equipe, na realidade, né? Então, isso é muito importante, cada vez mais importante no dia de hoje, né? Vocês percebem isso, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, é justamente desenvolver ali o respeito entre os alunos, né? Observar que existem ali diferentes opiniões, diferentes maneiras de pensar, né? Mas que todas precisam estar sempre ligadas ao bem, a um objetivo comum. Né? Então, isso é muito importante, essa questão de relações interpessoais. E tem muito a ver também com a questão de empatia. Né? Então, o trabalho em grupo é sempre muito importante. Perfeito, Luiz. Em continuidade, Perrenon nos traz, então, a sexta competência, que se refere a lá, participar da administração da escola. Ou seja, o professor, ele fazer parte dessa administração como um todo, participando ali do projeto político-pedagógico, conhecendo também um pouco de alguns processos, né, da própria escola, administrar os recursos também, né? Por exemplo, quando a gente prepara, elabora ali uma aula presencial, a gente pensa nesses recursos que a escola tem, o que ela pode oferecer, e também o cuidado e zelo com esses recursos, né? Porque isso também será utilizado ali pelos outros docentes. E uma das formas também de participar dessa administração é a busca de parcerias, né? Nós sabemos que muitos de vocês desenvolvem parceria com outras instituições, com profissionais, depende muitas vezes de centros de línguas, profissionais de saúde. Então, assim, é também muito importante ter essa participação e também isso ser algo de acordo, né, com o grupo como um todo. A próxima competência que ele nos traz é informar e envolver os pais. E nesse ano, né, Luiz, isso tem acontecido de uma maneira muito mais intensa. Quando ele coloca ali para a gente informar e envolver, refere-se a algumas ações que nós já desenvolvemos, né, como as reuniões de pais, as reuniões ali dentro também da PM, do Conselho de Classe Escola, quando muitas vezes convoca os pais para alguma reunião, mas não só neste momento, esse contato, né, sempre que possível com o pai, ali para conversar sobre também o desenvolvimento do filho dele, falar também sobre as competências, sobre também como tem sido isso na escola. E também é muito importante, a gente percebe isso principalmente nesse momento, o quanto é necessário e essencial o envolvimento dos pais também na construção desses saberes, né? Isso a gente tem visto muito na prática. Então, assim, isso também faz parte de uma das nossas competências. A oitava competência
equipe Renault coloca para nós é utilizar novas tecnologias. Ou seja, a gente está percebendo que essas competências aqui específicas nós já desenvolvemos anteriormente, mas esse ano eu acho que tivemos um avanço muito grande, né? Foi um ano propício para a utilização dessas novas tecnologias. Então, assim, é muito interessante perceber como os professores têm utilizado as ferramentas tecnológicas e principalmente têm explorado, né, a potencialidade didática dessas ferramentas, ou seja, a gente utilizando a tecnologia a serviço ali da aprendizagem do meu aluno. Então, assim, é muito importante quando a gente também reconhece a necessidade dessa utilização e que mesmo diante dos desafios, né, a gente percebe que cada professor tem feito ali um trabalho muito pontual, cada professor tem buscado alguns recursos, algumas ferramentas para o auxílio aí dessa aprendizagem. A nona competência, ele coloca lá, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. Bem, aqui refere-se muito à questão da gente desenvolver, né, nós termos isso desenvolvido e isso automaticamente nos ajudará a desenvolver com os alunos um senso de responsabilidade, de solidariedade e de justiça também, né? Então, assim, isso é algo que nós temos que ter, além de também ter ali um trabalho na luta, né, contra os preconceitos, as discriminações, seja em todos os âmbitos. Além também de participar da construção, né, das regras da escola, da construção dessa convivência entre todos os atuantes, entre todos os atores ali da nossa unidade escolar. Então, assim, e muitas vezes a gente entra, né, em alguns dilemas éticos, mas, assim, sempre pontuar e ponderar da melhor forma possível, né? A próxima, ele coloca lá, administrar a sua própria formação contínua. Mais uma vez eu retomo aqui que esse ano foi um ano em que muitos professores acentuaram essa questão da formação continuada, não só nos momentos ali em ATPC, né, com os nossos professores coordenadores, também lá com o Centro de Mídias, mas muitos sentiram a necessidade de buscar novos cursos, buscar tutoriais para aprimorar a sua própria prática, né? Então, assim, essa formação contínua aí do professor, ela é muito importante sempre com esse intuito de potencializar aquilo que eu já faço, né, melhorar aquilo que eu tenho feito. E também, assim, é muito importante também nesse item, nessa competência, a gente também valorizar ali a formação com o outro, né, acolher a formação também ali do colega. Então, muitas vezes também, em um ATPC, quando um professor ele acaba explicitando ali a sua prática em sala de aula, muitas vezes ele também está ajudando o colega a ter uma outra visão, a pensar também como que isso poderia ser aplicado também dentro das minhas atividades. Então, assim, é muito importante a gente conhecer, né, essas competências. Nós já desenvolvemos isso, né, Luiz? Mas, assim, é muito interessante a gente ver essa ligação da necessidade da gente estar sempre em desenvolvimento dessas competências para que a gente também possa utilizá-las para o desenvolvimento das competências dos nossos alunos, não é, Luiz? Isso, exatamente, né, Roberta? Por exemplo, né, a questão lá de trabalhar em equipe, que ele coloca, então, nós professores, né, também precisamos voltar esse olhar, né, como é que é o meu trabalho com os meus colegas aí na escola. Eu realmente trabalho em equipe, né? Como é que funciona isso? Existe essa possibilidade, né? Para que depois, quando eu propor isso para o aluno, né, eu consiga me fazer de uma maneira mais aprofundada, já antevendo muitas vezes alguns problemas que poderão ocorrer e que o professor vai estar ali pronto para poder resolver isso juntamente com os alunos. Então, ter esse olhar é muito importante também, né? Sim, e ainda mais porque o aluno,
além de aprender com aquilo que nós queremos, nós desenvolvemos ali com eles aprendem muito com a observação, né, da nossa prática. Ele percebe, então, quando essas competências ali do professor estão consolidadas, né, Luiz? Sim, exatamente. Acho que, né, algumas formações nós já comentamos isso, mas vale a pena reforçar aqui com vocês, né, dessa questão da representatividade que o professor tem para o aluno, né? Muitas vezes ali a referência, né, que ele tem, muitas vezes, é o professor, né? Quantos de nós aí não lembramos de um professor que tivemos lá na faculdade, no ensino médio? Então, tudo isso está relacionado, né? O aluno ele sempre tem uma expectativa ali com esse professor e muitas vezes é um exemplo, né? Ainda mais nós que somos, né, professores e estudamos para isso, né? Quantas vezes em alguma aula lá no começo de carreira, por exemplo, nós nos espelhamos em alguns professores que nós já tivemos, por exemplo. Então é sempre muito importante de voltar esse olhar para a nossa prática, para nós mesmos, sempre nesse sentido de melhorar cada vez mais, né? Então, podemos prosseguir, Roberto? Sim, podemos sim, Luiz. Vocês, professores aí, podem comentar no chat, enfim, né? Vão dando suas contribuições, que é sempre muito importante. E se puder comentar no chat dessas competências, quais que vocês perceberam que nesse período vocês potencializaram aquilo que vocês já tinham, né? Comenta aí conosco. Isso. Agora, então, nós comentamos lá já, né, o que estava proposto lá na BNCC, fizemos, a Roberta muito bem pontuou com vocês, uma citação, e agora nós trouxemos esse esquema que ele fala um pouquinho dessas 10 competências também gerais aí, que estão na BNCC, que vocês já estudaram, já possuem esse conhecimento aí, mas que é importante nós retomarmos, porque vocês vão ver que tudo isso depois, né, é muito importante para que nós possamos transpor toda essa teoria nas atividades que nós vamos propor aqui para potencializar aquilo que vocês já trabalham em sala de aula. Bom, então, fazendo uma retomada aqui brevemente com vocês, falando um pouquinho de cada uma, nós temos aí essa primeira competência que ela fala sobre a questão do conhecimento, né? Então, do quão importante é que o aluno ele valorize, reconheça todo esse conhecimento que foi construído ao longo do tempo aí pela humanidade, seja no aspecto social, cultural, enfim, ele reconheça tudo isso para que ele possa justamente compreender, né, a vida como um todo, a sociedade, e poder também intervir quando necessário aí. O próximo, número 2, é o pensamento científico, crítico e criativo, né? Então, através das atividades aqui, nós também vamos estar desenvolvendo aí, né, através das habilidades, vamos estar potencializando para que o aluno desenvolva também essa competência, né, que tem a ver com o exercício da criatividade pelo aluno, do pensamento crítico, científico e assim por diante, né? Para que ele também tenha ele vá desenvolvendo essa questão autônoma, né, de compreender os processos, enfim, as habilidades, aqueles temas que são trabalhados aí. Um exemplo, né, é quando, por exemplo, nós pedimos ao aluno que faça uma pesquisa, né, mas lembrando que essa pesquisa, ela precisa ser sempre muito bem orientada, né, então, não é aquele texto que o aluno vai lá, faz um pouco de cola e entrega, muitas vezes até com um site lá embaixo, né, mas assim, para que ele faça uma leitura, muitas vezes para que ele tenha repertório para depois isso ser aprofundado em sala de aula, por exemplo, né? Então, tem a ver com essa questão de iniciação científica também que a BNCC traz, né, e que é retomado pelo currículo paulista. Prosseguindo aí, o terceiro com relação ao senso estético, né? Então, um país de nações continentais como o nosso, né, nós temos aí diferentes culturas, por exemplo, né, cada região do Brasil tem as suas especificidades, então é sempre muito importante que o aluno ele possa reconhecer tudo isso, né, e que ele também tenha capacidade de se expressar de diferentes
maneiras aí para que ele possa apreciar essas diferentes aí manifestações que ocorrem. A quarta diz respeito à questão da comunicação, que é muito importante hoje em dia também, né? Pensando na formação integral, na questão de autonomia do aluno. Então, é importante, por exemplo, que o aluno possa se comunicar de diferentes formas, né? De maneira verbal, de maneira não verbal, utilizando diferentes meios, diferentes suportes, por exemplo, né? Então, é importante que isso seja trabalhado aí dentro desse processo aí, né? Dentro da educação básica. Então, isso é bastante relevante. Já diziam os linguistas, né? Que a nossa relação com o mundo é através da palavra, é através da comunicação. Então, isso é de extrema importância. A quinta competência que é colocada, que a BNCC traz, é a questão da argumentação, né, que já é uma competência aí que o aluno precisa aí, fazer algumas operações mentais mais complexas, né? Então, ele precisa já ter um conhecimento de mundo, ele precisa processar, compreender todas essas informações, elaborar aí, né, por exemplo, uma réplica, ou poder argumentar de uma maneira sólida para justificar ou para sustentar aquilo que ele, a forma como ele pensa. Então, isso é muito importante que vocês estão percebendo, né? Não só dentro da escola, né? Ali na escola nós vamos dar o suporte, nós estamos trabalhando com eles constantemente, mas o objetivo é sempre pensar na formação integral do aluno para que ele seja autônomo também, né, como nós já dissemos aqui, fora da escola, né, pensando no mundo do trabalho, enfim, né, no contexto geral, como nós já comentamos aqui com vocês. E aí, Luiz, dando continuidade, nós temos ali a sexta competência, que se refere à cultura digital, né, que é, na realidade, assim, a utilização aí das tecnologias digitais de comunicação e de informação, mas, assim, sempre de uma maneira muito crítica, significativa e reflexiva, né? E a utilização dessa cultura digital, ela possibilita ali também, não só ao aluno, mas também a nós, uma forma da gente se comunicar, de acessar e também, Luiz, de disseminar ali informações, né? Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente e fazer o desenvolvimento desse trabalho. E aí eu repito, então, que esse ano foi um ano muito propício para o desenvolvimento dessa cultura digital, né? E além também dela fazer parte lá de uma das disciplinas dentro do Inova. Então, assim, é muito importante a mobilização também desse conhecimento dentro da cultura digital ali, com o propósito de produzir conhecimento, resolver problemas, assim por diante. A próxima que nós temos é a autogestão, né? Então, assim, a autogestão, ela é muito importante para que o aluno possa compreender também, ter ali muito claro os seus objetivos, suas metas, se motivar, né, de alguma maneira, assim, para que ele possa gerenciar a sua própria aprendizagem. Também foi um ano em que uma boa parte dele, nós não tivemos ali a presença, né, física ali do professor fazendo essa mediação ali do conhecimento. Então, os alunos tiveram que organizar a sua rotina de estudo, tiveram que também muitas vezes buscar informações para potencializar tudo isso, né? Então, assim, essa autogestão auxilia o aluno ali a ele fazer algumas escolhas, né, em relação ali ao que ele quer, ao futuro, à liberdade dele. Ou seja, ele vai, de alguma maneira, isso auxilia a fazer escolhas relacionadas ao seu objetivo, né? Também escolhas relacionadas ali ao seu projeto de vida. O próximo que nós temos é o autoconhecimento e autocuidado, né? E o quanto essa competência ela também é essencial, primordial também, para o aluno que ele possa se conhecer, que ele possa apreciar ali as potencialidades que ele tem, né? Reconhecer as suas emoções, não só as suas emoções, mas também a emoção do outro,
e de alguma maneira também poder desenvolver ali a autocrítica, né? E tudo isso sempre pensando também dele se conhecer e ter um cuidado com a sua saúde física, com a sua saúde emocional, né? Saber lidar também em frente a várias pressões, né? Que nós temos ali. E assim, isso é muito importante também para que isso possa ser trabalhado também a questão da autoestima do nosso aluno, né? Para que assim ele possa reconhecer as suas potencialidades e fragilidades. Então, assim, é muito importante esse desenvolvimento. A próxima que nós temos, Luiz, é ali a empatia e cooperação, né? Ou seja, o exercício da empatia, o diálogo entre todos os pares, a ideia da resolução de conflitos. Então, assim, é muito importante o nosso aluno ter o desenvolvimento desse sentimento de empatia, porque de alguma forma isso também vai refletir lá na sociedade, inclusive dentro dessa questão da cooperação. Ele começa a perceber também que a atitude que ele tem, as escolhas que ele faz, de alguma maneira irá refletir na vida pessoal dele e na sociedade como um todo. Então isso também faz parte ali desse desenvolvimento integral ali do nosso aluno, né? Então, quando a gente tem o desenvolvimento dessa empatia, a gente também acaba fazendo com que o aluno, né, ele acaba tendo um respeito a si próprio, um respeito pelo outro, assim por diante. A última, ali nós temos a autonomia, né, e a gente percebe também que essa questão da autonomia foi algo muito em pauta aí nesse período de atividades não presenciais, né? E essa questão da autonomia refere-se então ali ao aluno saber agir de forma pessoal e coletiva, né? Dele ter também essa consciência, como eu comentei agora, do impacto das atitudes dele na vida pessoal e também ali na sociedade. E sempre isso de uma forma com muita responsabilidade, né? Onde ele possa também aprender a ter uma flexibilização, uma resiliência em frente também ali aos desafios, né? E tudo isso, essa autonomia, irá ajudar a nosso aluno ali a tomar decisões, né? Seguindo princípios éticos, de responsabilidade, para esse desenvolvimento desse trabalho como um todo ali dentro da sociedade. E o interessante é a gente perceber que dentro dessas 10 competências que a BNCC nos traz, 4 delas são relacionadas a questões socioemocionais. E a gente percebeu mais uma vez que, assim, esse ano, isso foi muito, muito potencializado aí durante as nossas atividades, a nossa aula, e uma preocupação. Então, a gente conseguiu perceber o quanto também ter um cuidado e um olhar, é importante nós, professores, termos esse cuidado ali em relação ao desenvolvimento dessas habilidades, porque tudo isso irá ajudar a nosso aluno a gerenciar todas as outras competências, o pensamento crítico, a comunicação, assim por diante. Quer complementar, Luiz? Roberto, eu acho que é isso mesmo, né? Sempre é importante. Por que é importante retomarmos sempre essas competências, né? Sim. Nós estamos finalizando esse ano, praticamente, mas é sempre ter clareza, é sempre importante termos clareza, né, nessas competências, porque nós iniciamos um trabalho esse ano que terá continuidade no próximo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência daquilo que foi atingido. Sabemos que, né, nem tudo foi perfeito, como a vida também não é, mas eu acho que, né, nós, como profissionais de educação, temos sempre que ter esperança e observar o copo sempre meio cheio e não meio vazio, né? Problemas tivemos, com certeza, foi um desafio para todos nós, mas eu acho assim que evoluímos muito, né, todos nós, não só os alunos, em várias dessas competências aí, né? Com certeza vamos ter que retomar algumas habilidades para poder, né, atingir de uma maneira mais consolidada, mais ampla, cada uma dessas competências, mas com certeza já evoluímos muito dentro desse processo, não é, Roberta? Sim, Luiz, com certeza. Isso. Então, dando prosseguimento aqui, né, já que nós estamos falando na questão das competências, não tem como nós deixarmos de falar das habilidades, né? Então, nós trouxemos esse esquema aqui para vocês,
que representa, né, como as habilidades são concebidas lá pela BNCC e retomadas também pelo currículo paulista. Né? Lembrando que o currículo do ensino médio ainda está naquela fase de, enfim, né, homologação, de implantação e assim por diante. Então, nós vamos falar sempre voltados aos anos finais, mas já fazendo uma projeção para o ensino médio também, porque o currículo que nós temos vigente aí, ele condiz com essa prática, já está estruturado dessa mesma maneira. Então, sempre quando nós pensamos na competência, como nós colocamos lá no início, né, ele é o saber macro. Para atingir cada uma dessas competências, né, o currículo, ele organiza as habilidades em 3 grandes grupos, né, que também são trabalhados lá pelo SARESP. Nós já tratamos disso em algumas outras formações, mas vale retomar isso com vocês, né. Então, olha só, o primeiro grupo aqui, que é o grupo identificação, ele é o grupo das habilidades mais básicas, né? Embora este é um grupo muito importante, logicamente não desmerecendo os outros, todos são, mas ele é importante porque ele é aquele que vai dar condições para que meu aluno ele possa avançar nos demais grupos, né? Então aqui eu tenho algumas habilidades mais simples, né? E sempre eu vou perceber isso é importante que nós professores tenhamos clareza, não só a equipe de linguagens, aqui os professores que compõem essa área, mas sempre estarmos atentos a isso, né? Porque o verbo ali, neste caso, ele vai indicar somente a ação, né? Porque o verbo ele também pode indicar fenômeno da natureza, mas nesse caso aqui ele vai indicar a ação, né, que o meu aluno vai ter que realizar. Então, por exemplo, olha lá, observar, reconhecer, apresentar, identificar, localizar. Então, nesse grupo, né, eu tenho algumas atividades, algumas tarefas, né, que são mais simples. Agora, quando eu passo para o grupo 2 aqui, que é o grupo de transformação, aí eu vou exigir algumas operações mentais aqui mais complexas, né? Então, olha só, lá no primeiro grupo, eu tenho as habilidades que o meu aluno ele vai desenvolver ali, para que ele possa apontar, para que ele possa identificar, localizar. Né? Depois que ele localiza essa informação, ele vai realizar ali uma operação mental mais complexa, que vai levar ele à compreensão dessa informação, né? Então, os verbos, observem, eles já indicam uma ação mais complexa. Por exemplo, ordenar, medir, né, classificar, calcular. Então, em comparação com o grupo anterior, o grupo primeiro, as habilidades aqui, elas exigem um pouco mais aí dos alunos. E aí, dentro desse percurso, finalmente, nós temos o grupo 3, que é de compreensão. Aqui, as habilidades são as mais complexas, né? Elas aí, vamos dizer, são o topo dessa pirâmide. Então, olha lá os verbos que são associados a esse grupo. Então, eu tenho avaliar, analisar, julgar, criticar, explicar causas e efeitos, argumentar, justificar. Então, ou seja, né, dando um exemplo aqui para a área de linguagens, né, que os professores vão compreender melhor, é quando, por exemplo, eu peço para o meu aluno que ele faça um texto, por exemplo, um artigo de opinião, né, que ele tem lá que ter conhecimento sobre um fato, algum aspecto, e depois se posicionar, dar a sua opinião, né, de uma maneira coerente, clara, robusta, diante daqueles fatos que nós trabalhamos aí. Então, quando eu peço para o meu aluno que ele faça isso, eu estou ali mobilizando, né, habilidades desse grupo, que é um grupo mais complexo, porque o meu aluno ele precisa ter conhecimento dessas informações, né, aí ele vai precisar processar com os conhecimentos de mundo que ele tem, para, a partir daí, elaborar um novo texto, para dar a sua opinião de uma maneira robusta, de uma maneira bastante coerente e clara, né? Que também está ligada à questão da autonomia do aluno, né? Então, vocês podem perceber aí
que, né, o próprio esquema aí, ele já tem esse movimento espiral, que é o que ocorre, porque quando nós estamos pensando em questão de competência, como nós já colocamos aqui, essas habilidades, né, elas são aí cada um dos degraus, vamos supor, né, para que o aluno atinja essa competência. Então, às vezes uma mesma habilidade aparece lá no sexto ano, mas ela vai voltar lá no nono ano de uma maneira mais aprofundada, logicamente, mas sempre nesse movimento espiral, que é a questão da aquisição de conhecimento de maneira processual, que nós já falamos, né, que vocês já conhecem e vivenciam isso muito bem. Você quer complementar alguma coisa, Roberta? E, Luiz, e é muito interessante perceber também que tudo isso também está ligado a alguns momentos que nós já conversamos com os professores em ATPC, né? A Joaquim Dawes fala muito também da questão de conhecer o aluno, saber exatamente em que ponto que ele está ali da aprendizagem, para que a gente possa adequar ali a maneira como nós iremos ensinar. E também dessa questão do aprofundamento, né? Então, assim, se eu conheço o meu aluno, se eu tenho clareza de quais habilidades ele já tem consolidado e quais outras que se encontram em defasagem, eu vou conseguir pensar ali nessas minhas, no planejamento dessas atividades. Pensando muito nisso, assim, se de repente eu tenho um aluno que ele ainda não tem essas habilidades do grupo 1 consolidadas e de repente eu já chego com uma atividade muito mais complexa, com habilidades lá do grupo 3, como que será que ele vai conseguir o desenvolvimento disso? Será que de repente isso será motivador ou irá desestimular, né? Então, assim, é muito importante também a gente ter esse olhar. E se essa atividade também está coerente ali, né, com o que eu quero do desenvolvimento desse aluno, se ela está coerente com esse percurso dele, com a própria habilidade, né, essa atividade também, né, se está coerente ali com a habilidade que eu quero desenvolver. E muitas vezes, né, Luiz, dependendo da habilidade, uma atividade só, obviamente, não irá fazer com que você consiga desenvolvê-la como um todo. Então, muitas vezes, tem algumas atividades que o aluno vai conseguir desenvolver uma parte dessa habilidade, assim por diante. Então, é interessante a gente também, eu sei que vocês já fazem isso, vocês já têm esse olhar, e principalmente, né, Luiz, a gente percebe que tudo isso tem sido colocado lá, tem tido esse desdobramento e tem sido colocado ali nos roteiros de estudo, né? Isso, exatamente, né, Roberto? Pensar que muitas vezes, para avançar, eu preciso recuar um pouco, né? O que eu estou querendo dizer com isso é justamente isso. Às vezes, por exemplo, se eu estou trabalhando com um aluno nesse momento, vou utilizar o exemplo aqui do sexto ano, né? Mas não quer dizer que não ocorra com os outros anos e as outras séries. Que eu vejo ali que ele não consegue interpretar um texto, muitas vezes ele tem ali uma defasagem na leitura, né? Decodificação, né? Muitas vezes eu vou trabalhar lá, por exemplo, com a habilidade de inferir uma informação de um texto. Se o meu aluno ele não localiza essa informação, se ele não compreende essa informação, ele não vai conseguir fazer essa inferência. Então, muitas vezes aparece lá na AP ou nas avaliações que vocês trabalham aí, que são da escola, né? Que o aluno está com defasagem em uma determinada habilidade. Muitas vezes, para que ele atinja aquela habilidade, eu preciso recuar, retomar com ele, né, algumas outras que são anteriores e que são condição para que ele possa evoluir. É justamente isso, Roberto. Então, dando prosseguimento aqui, vocês podem contribuir conosco aí, já estão contribuindo, né? Então, depois que nós tivemos essa retomada, né, de todo esse aporte teórico, que com certeza clareia as nossas ideias e que direciona o nosso trabalho, nós vamos apresentar aqui para vocês algumas sugestões, né, de utilização, por exemplo, de um mesmo material, mas que permite que todos os componentes da área de linguagens trabalhem sobre o mesmo tema, ou, por exemplo, utilizando ali as mesmas competências, às vezes como apoio, porque muitas vezes é específico de língua portuguesa, mas todos os outros componentes ali podem, de uma maneira, né, se utilizar desse material para desenvolver as suas aulas, né? E lembrando, Luiz,
que todo esse material será disponibilizado aí aos professores coordenadores após a nossa reunião, e eles, como toda semana, irão compartilhar aí com vocês, tá bom? Fiquem tranquilos que tudo isso será disponibilizado. Isso. Bem lembrado, Roberto. O material ele vai ser disponibilizado para vocês logo após essa formação. Então, dando prosseguimento aqui, como eu disse para vocês, o nosso ponto de partida para a prática, então, nós resolvemos trabalhar com uma aula, um exemplo de uma aula do 9º ano de língua portuguesa, desse material Aprender Sempre, volume 3. Esse é um material específico para o programa de recuperação e aprofundamento, que todos vocês já devem conhecer, muitas vezes porque também existem as ATPCs que são específicas desse material, mas que nós pensamos o seguinte, ele é um material bastante rico, já pensado em algumas habilidades essenciais que os alunos precisam desenvolver dentro dos anos ou séries em que eles estão, e que isso vai oportunizar um trabalho muito mais pontual, aí vai facilitar o planejamento também, tendo em vista, né, que ele é bastante democrático, porque todos os alunos já receberam ele de maneira impressa, né? Caso alguma escola ainda não tenha recebido, nós também colocamos aqui novamente os links para acesso ao material no formato PDF. Então, isso facilita o trabalho do professor, né? Se o aluno já tem esse material em mãos, né? Então eu vou utilizar o texto, as imagens desse material, isso vai facilitar porque o aluno já tem isso em mãos, né? Então o professor já vai ter, né, esse tempo ali que ele teria que pegar uma imagem ou pegar algum texto, o material já traz, e isso facilita muito. Então nós vamos apresentar aqui para vocês, né, uma mesma possibilidade, nós vamos apresentar possibilidades para que sejam trabalhadas em todos os componentes da área de linguagens, com base no Aprender Sempre em uma das aulas, né? Sempre lembrando que isso é uma sugestão, né? É uma única aula que nós estamos mostrando aqui, um recorte do material. Lembrando que o material ele é formado aí por 3 sequências de atividades. Cada sequência ela tem por volta de 8 aulas, né? Então, dá para vocês aí depois se inspirarem ou transporem de uma outra maneira, utilizando inclusive o livro didático, o material regular, que é o caderno do São Paulo Faz Escola, e assim por diante. Dando continuidade aqui, então, Roberta. Então, obrigada, Luiz. Nós faremos aqui, então, uma retomada, né, do que nós conversamos em um outro encontro, e que está muito presente ali no material do Aprender Sempre, mas como nós conversamos naquele dia, né? É interessante a gente também ter esse olhar para os outros materiais, não só os que a SEDUC disponibiliza para nós, ali do São Paulo Faz Escola, mas também ali, né, para o nosso livro didático, e também no momento que nós estamos elaborando ali os nossos roteiros de estudo. Então, o primeiro passo que é colocado dentro desses procedimentos, né, que é posto ali dentro desse material, é a ativação de conhecimentos prévios, né? Então, assim, sempre que pensar em uma dessas atividades, o que eu posso fazer para poder ativar esses conhecimentos, para que o meu aluno possa colocar ali aquilo que ele já sabe, né, sobre o tema, sobre a habilidade que a gente vai trabalhar, que a gente vai desenvolver. Então, assim, essa ativação, ela é importante que a gente possa realizá-la de uma maneira realmente para já estimular essa participação ali do nosso aluno, né, Luiz? E aí... Perdão, Roberto. Mas eu gostaria de dizer que justamente essa ativação de conhecimentos prévios tem a ver também com a contextualização, né? Eu vou ativar ali aquilo que os alunos já sabem, então eles já mais ou menos vão ter uma noção sobre aquilo que eu vou trabalhar em sala de aula, né? É um processo, uma metodologia, é isso mesmo. Perfeito. E aí o próximo tópico que a gente tem aqui é o desenvolvimento, né, da habilidade, que é por meio ali, né, da atividade que iremos propor. Ou seja, nesse momento que nós temos ali a intervenção pedagógica ali do nosso professor, né. Então, assim, essa atividade, então, é o meio pelo qual essa habilidade será desenvolvida. Então, é muito importante também, dentro desse processo,
professor ter muita clareza, né, daquilo que ele quer que o nosso aluno desenvolva, né, com essa atividade, e pensar aquilo que eu acabei de comentar. Se essa atividade que eu estou propondo, se de alguma maneira ela possibilita, né, o desenvolvimento da habilidade como um todo, se é necessário outros passos, assim por diante. Então, é muito importante ter esse planejamento e a intencionalidade do professor, né, por meio dessa intervenção pedagógica. E aí, o próximo passo que nós temos é a finalização, né, ou seja, está ali, olha, atividade para a consolidação das aprendizagens. Nessa finalização, então, é o momento em que eu percebo se o meu aluno conseguiu ou não desenvolver essa habilidade que foi proposta, né? Se de alguma maneira o objetivo que eu tinha ali ao fazer esse planejamento, se ele foi atingido. Então, assim, e é uma forma também ali, como a gente coloca, que também pode ser ali uma avaliação, né? Daquilo que o aluno desenvolveu, ou seja, aquele momento lá da aula, tanto que pode ser dessas aulas não presenciais, como nas aulas presenciais que nós temos, que nós iremos ter aí no próximo ano, é aquele momento que o professor, então, pede que os alunos comentem aquilo que eles entenderam, né? Então, assim, muitas vezes o aluno pode acabar fazendo um resumo, um podcast, um áudio, um vídeo, alguma forma que você consiga perceber que ele compreendeu, que ele desenvolveu essa habilidade que foi ali proposta, né? Quer complementar, Luiz? É isso mesmo, Roberto. Esse material, né, aliás, essa metodologia, ela está presente no material Aprender Sempre, que vocês já têm utilizado aí, e para os professores, né, que não são de língua portuguesa, naquele material que nós já trabalhamos também, né, que na verdade é um PPT, né, que veio da secretaria, que ele propõe ali aquelas atividades, né, que na verdade, elas são sequenciais ainda. Então, para cada momento desse, eu tenho um objetivo. E é sempre importante que a gente retome e tenha isso de uma maneira muito clara. Isso mesmo, Roberto. Sim. E aí, dando, então, prosseguimento aqui à nossa conversa, como o Luiz falou, né, nosso ponto de partida, então, será essa atividade, né, do 9º ano. Você põe o slide para a gente, Luiz? Obrigada. Então, nosso ponto de partida é essa atividade do 9º ano que está presente lá no caderno do professor, né? Essa com essa atividade número 1, ali, de língua portuguesa, da aula 3, lá na página 9. Então, a nossa ideia aqui é exemplificar, né, na prática, como poderia ser a utilização dessa sequência por todos os outros componentes curriculares ali da nossa área, né? Então, assim, como o Luiz já comentou, a gente falará em cima do Aprender Sempre, aproveitando que já é um material que os alunos têm disponível, e é uma forma também da gente chegar a todos, inclusive aqueles que não têm aí o acesso aos recursos digitais. Então, assim, é uma sugestão que vocês podem, de repente, adaptar para uma outra aula, até mesmo para outros materiais, né, Luiz? Isso, e que eu acredito que os professores já estejam fazendo isso, e é bom lembrar também que as aulas do Centro de Mídias também estão sendo desenvolvidas, né, com base nesse material Aprender Sempre. Então, assim, né, potencializar e também ampliar esse material como possibilidade de trabalho para os outros componentes, não só de língua portuguesa, né, mas aí também inglês, educação física e arte, né? Afinal de contas, né, esse caminho da leitura, e ele atravessa todos os componentes, né? Não só os de linguagem inclusiva. Né? Perfeito. Isso. Então, dando prosseguimento aqui, como a Roberta já comentou com vocês, esse material vai ser disponibilizado logo após essa formação. Eu acredito que todos vocês já estejam trabalhando dessa maneira, né? Caso não estejam trabalhando, fica aqui uma sugestão para que possa potencializar a forma como isso vem sendo desenvolvido nas escolas. Então, nesse primeiro ponto aqui, vocês percebam aqui, eu coloquei um print dessa aula 3, da sequência 1 do 9º ano, né? Então, ela tem lá o tema, né? Então, as consequências das mudanças climáticas. Logo depois, eu tenho os objetivos da aula, que já foram transcritos aí para vocês, né, no quadro azul maior,
E depois eu tenho também a habilidade. A habilidade dentro do material a Aprender Sempre, eu encontro sempre lá no material do professor, na versão do professor, lá no texto introdutório. Então, no texto introdutório de cada uma das sequências de atividades, eu tenho quais são as habilidades essenciais que estão sendo trabalhadas em todas as aulas dessa sequência, mais as habilidades de suporte ali, né? Então, eu tenho todas essas habilidades definidas. Aqui, como nós já comentamos com vocês, é um exemplo do 9º ano. O que eu queria chamar a atenção para vocês, logicamente, né, as competências que nós estamos trabalhando aqui, é a leitura e a argumentativa, né? Mas, lá embaixo, no número 1, a atividade, antes de apresentar, né, ele apresenta tudo isso, faz uma pergunta ali, né, para o estudante, para justamente ativar o conhecimento prévio que ele tem sobre esse tema, as consequências das mudanças climáticas. Então, o aluno já pode aí começar a pensar sobre o que essa aula vai falar, por exemplo, né? Então, já vai ativando os conhecimentos, o que ele sabe sobre esse tema. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, no caso de língua portuguesa, para a primeira atividade. O material, ele é sempre estruturado dessa maneira, tá? Então, olha lá, leia com atenção, né, o trecho do texto 1 a seguir. Então, sempre, né, a atividade começa com pedindo para que o aluno faça uma leitura. Então, mais uma vez, reforçar, né, o quão importante é esse trabalho com a leitura dentro da área de linguagens e de todos os outros componentes curriculares, né? Só retomando as formações que nós já tivemos, vocês já tiveram lá pelo Centro de Mídias, mas o quão é importante, né, eu repertoriar, eu instrumentalizar o meu aluno através da leitura aí, de uma maneira intencional, né, trabalhando a leitura mesmo como parte desse processo aí, né, como não só como um apoio dentro de língua portuguesa e dos outros componentes curriculares. Então, dentro dessa possibilidade aí de pedir para o meu aluno solicitar que ele faça uma leitura, é sempre importante, né, um planejamento dentro desse trabalho com a leitura. Então, retomar lá, né, qual é a modalidade que eu vou utilizar, por exemplo, para que para que os alunos realizem a leitura desse texto, considerando, por exemplo, que muitas vezes na casa deles, né, eles não têm condições, os pais, os responsáveis, para poder apoiar os alunos. Nós sabemos que muitos de vocês já realizam aí, né, aulas por meio do Google Meet, por meio de WhatsApp, de vários outros aplicativos. Então, por exemplo, se eu escolher lá uma modalidade didática, por exemplo, a leitura colaborativa, e fazer a leitura colaborativa com os alunos através do vídeo, né, os meus alunos, todos eles vão ter o texto, mas, né, nós precisamos também planejar quais serão as boas perguntas que eu vou fazer ali durante essa leitura, para poder, por exemplo, mobilizar algumas capacidades de leitura no aluno, né? Para que ele possa compreender aquele texto. E quando eu faço, né, essa leitura de maneira ampla, eu estou, por exemplo, contribuindo para que os outros alunos que estejam participando da aula também ali, eles, né, entendam aquilo que o colega falou. Então, através disso, ele vai construindo o seu próprio saber, vai se instrumentalizando para que depois ele possa realizar uma outra atividade de escrita, por exemplo, né? Então, é sempre importante nós retomarmos essa questão. É mais simples, eu acredito eu, para os professores de língua portuguesa, porque já estão acostumados com isso, o material foi preparado para os professores, para a língua portuguesa, mas eu acho que, né, quando nós já falamos aqui várias vezes, mas vale reforçar, quando nós escolhemos esse caminho da leitura, né, optamos por esse viés, enriquece o trabalho e todos os outros componentes, todos podem trabalhar em conjunto, né, se não especificamente, mas apoiando ali esse trabalho de leitura com os alunos, porque todos eles, né, todos os componentes e todos os alunos necessitam da leitura aí para poder avançar na aprendizagem. Então, o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, né, mais uma vez, potencializar esse trabalho com a leitura, né? Nesse momento, por exemplo, eu não posso fazer uma leitura colaborativa muitas vezes, porque eu tenho problema que meu aluno não tem acesso à internet,
ou às vezes eu monto uma aula através do Google Meet, mas o aluno não acessa. Então, por exemplo, pensar como é que eu posso garantir isso, né, através desse material. Talvez elaborando boas perguntas, né, que vão direcionar o aluno ali para o texto para que ele faça uma leitura mais pontual e mais aprofundada, por exemplo, né, aí fica a critério de vocês, dentro de cada contexto, de cada escola, pensar na maneira como eu posso desenvolver isso lá com os meus alunos e que vá atingir, que vai ser bastante significativo para eles. Passando agora para a língua estrangeira moderna, o inglês, né, vejam só, nós pegamos o texto, que é o mesmo texto que aparece lá no material, é o texto, aliás, né, que aparece lá, que está sendo trabalhado em língua portuguesa, mas nós destacamos aqui, por exemplo, como ativação dos conhecimentos prévios, como primeira atividade para desenvolver dentro da temática de mudanças climáticas, mas dentro das especificidades do componente de língua inglesa, nós poderíamos, por exemplo, fazer um estudo, explorar o vocabulário, a expressão que aparece nesse texto aí em inglês com os alunos, né? Então, olha lá, né, o que significa, por exemplo, qual é o significado que sugere, existe aí alguma palavra que seja cognata e que o aluno já conheça, que ele possa, por exemplo, inferir sobre o que o texto vai falar, por exemplo. Então, utilizando esse mesmo texto que aparece no material de língua portuguesa, eu poderia propor essa atividade, né, esse estudo aí com os alunos também. Logicamente que existem outras possibilidades, mas aqui é só uma sugestão. Bom, então pensando aqui que a temática é a questão das mudanças climáticas, né, nós pegamos aqui, por exemplo, eu dei um print para vocês, ele está lá na referência da pauta dessa formação, que é um site, né, do Instituto Internacional de Desenvolvimento aí, do Meio Ambiente, e ele indica, por exemplo, né, vários artigos, ele tem um blog, então são vários gêneros aí que abordam essa mesma temática de mudança climática que já está sendo abordada lá, por exemplo, no material de língua portuguesa. Aí, para inglês, nós colocamos então, olha, por exemplo, o objetivo dessa aula poderia ser comparar textos de diferentes gêneros que abordam o mesmo tema, né? Então, por exemplo, lá no material, por exemplo, eu tinha um artigo de divulgação científica. Agora, aqui, quando, por exemplo, eu entro nesse site, eu já tenho outros gêneros textuais, outras possibilidades. A habilidade que nós pegamos, que já foi encaminhada para vocês também, é daquela lista da própria SEDUC, do quarto bimestre de língua inglesa, que diz o seguinte, olha lá, identificar argumentos principais e as evidências exemplos que os sustentam, né? E trabalhando dessa maneira, eu estou apoiando também diretamente a competência leitora e também argumentativa, né? Já é um trabalho que vocês fazem aí, né, para os alunos que têm acesso à internet, eu acho que encaminhar o link, fazer o direcionamento funciona muito bem, mas nada impede também o professor, por exemplo, né, de utilizar aqui, nós colocamos esse vídeo, mas pode ser a letra da música, por exemplo, do Michael Jackson, chamada Earth Song, que trabalha também dentro dessa mesma temática, né? Então, vocês vejam, né, eu parti do material Aprender Sempre, migrei para um site, né, que tem relação com aquele texto que está sendo estudado e que está sendo proposto lá no material de língua portuguesa, e estou trabalhando dentro de inglês as especificidades ali e habilidades que são específicas de língua inglesa, mas que vão apoiar o desenvolvimento das competências e das habilidades de língua portuguesa, por exemplo, né? Música é uma questão que os alunos gostam muito, vocês trabalham, eu tenho certeza, vídeo, né? Então, por exemplo, para aquele aluno que ele não tem acesso à internet, por exemplo, eu posso encaminhar um trecho da letra
né? Agora, para aqueles que tenham acesso à internet, eu posso, além de enviar o áudio, talvez enviar o vídeo também, né? E perceber, também trabalhar, além dessa questão da letra, da música, da língua, mas quais são os elementos não verbais também, por exemplo, desse vídeo, qual é o cenário aí que o Michael aparece, o que tem a ver com o tema. Por exemplo, quando eu disse para vocês, só vou voltar aqui um pouco, né? Mas nesse site eu também tenho as imagens, né? Então, qual é a relação dessas imagens com o texto e assim por diante. Então, é uma possibilidade aqui, né, partindo do material Aprender Sempre, que vocês podem ramificá-la aí dos outros componentes curriculares. É um trabalho que vocês já fazem, mas eu acho que potencializa, uma vez que todos estão tendo formação desse material, né, seja pelo Centro de Mídias, os professores de língua portuguesa pelo Centro de Mídias e fazem um aprofundamento depois com os coordenadores, né? Então, eu acho que os professores estão todos inteirados desse material e os alunos têm esse material em mãos, né? Então, eu acho que é muito válido sempre a gente pensar em potencializar esse uso sempre a nosso favor e trabalhando as habilidades que são muito importantes. Podemos prosseguir, Roberto? Sim, Luiz, podemos sim. Podemos, ainda mais para a gente não passar do tempo hoje. Bem, na sequência nós temos aqui, então, dentro também dessa sequência de atividades ali do Aprender Sempre, nós temos lá 2 imagens no qual a gente poderá trabalhar também ali em arte, né? Então, assim, a gente tem lá o objetivo da aula, que é realizar leituras de imagens de diferentes contextos. E como o Luiz já comentou com vocês, essa habilidade também faz parte, né, daquelas habilidades essenciais aí do 4º bimestre que foram disponibilizadas pela SEDUC. Então, olha só o que traz ali para a gente a habilidade, lá do 9º ano. Pesquisar, apreciar e analisar fotografia, grafite, escultura, intervenção e outras modalidades da arte pública contemporânea em obras de artistas brasileiros e estrangeiros e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artísticos visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Então, assim, uma habilidade, ela é bem extensa, né? Então, assim, a gente consegue, muitas vezes, trabalhá-la de diversas maneiras, né? E ao fazer o trabalho aí, então, com essas imagens, a gente tem ali a proposta de ser um apoio aí também, né, na competência, desenvolvimento da competência leitora e argumentativa. Então, eu posso fazer ali ativação dos conhecimentos prévios ali, então, com as 2 imagens, né? Então, assim, e aí o professor realmente fazer um trabalho de instigar o aluno, né, a falar ali sobre a imagem. Então, assim, o que essa imagem retrata, o que ele percebe dela, neste caso, eu acho que é muito mais interessante, né, fazer ali uma leitura da percepção do aluno do que propriamente ali dos elementos mais específicos ali da arte, né, do que propriamente dos elementos visuais, mas assim, o que essa imagem traz, qual é a relação entre elas, e após então esse primeiro momento, né, até mesmo quando o aluno ele nos dá um retorno do que ele acha da imagem, é interessante o professor fazer uma intervenção e instigá-lo a que ele explique o porquê dessa percepção. Por exemplo, às vezes o aluno fala assim, eu achei a imagem feia. Feia por quê? Com base em quê? Por que você acha? Então, acho que é uma forma também dele ter que pensar no argumento que ele irá utilizar para justificar a escolha, né, desse adjetivo, vamos colocar assim, em relação à imagem. Mas é interessante assim, além disso, a gente mostrar o seguinte, que olha lá, dentro ali do material de língua portuguesa, pede essa análise de imagem. Então, a gente também pode pensar em construir um roteiro de estudo ali interdisciplinar, né? Então, tendo esse trabalho ali com a língua portuguesa e a arte. E aí aqui, para potencializar ainda mais também, né, esse trabalho, é interessante quando o professor faz essas perguntas com essa intencionalidade ali de fazer com que o aluno reflita, né, sobre o argumento que ele está utilizando, ele acaba de alguma maneira trabalhando também uma competência que foi dita
também em uma formação específica lá para os professores de língua portuguesa, que se refere à competência de apreciação e réplica, ou seja, ele ser capaz de observar ali essa imagem, né, pensar ali em algo que ele sabe ou não sobre isso, ou de repente até mesmo fazer essa inferência, né, daquilo que ele está vendo, e a réplica quando ele dá essa devolutiva, que ele coloca os argumentos dele em relação a essa imagem que ele observou. E aí dentro da arte também, a gente pode ampliar essa nossa atividade com uma sugestão de pesquisa, com uma intencionalidade ali, né, do professor, uma pesquisa dirigida. A gente pode pensar o seguinte, dentro da arte, quais artistas, né, que fizeram obras que tenha um trabalho, seja em todas as modalidades artísticas, relacionado a essa questão da mudança climática, né? E pensar também o quanto essa mudança climática afeta também a questão social. Então, quando a gente pode sugerir essa atividade para o aluno, provavelmente ele chegará lá em alguns artistas como Sebastião Salgado, Cândido Portinari, quando a gente tem essa imagem, a imagem número 2, né, ali da seca, já automaticamente, pelo menos particularmente, já me remete a essa questão social, né, que o Cândido Portinari tratava nas obras. Então, é também um caminho. E quando a gente propõe uma pesquisa para o aluno, a gente acaba instigando também a autonomia dele. Então, ele vai buscar essas informações de acordo ali com o que a gente pode propor ali para ele, né? Então, assim, e também é interessante fazer essa análise ali dessa contradição que nós temos dessas duas imagens, né, Luiz? Bem, enfim, eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas assim, cada um de vocês tem uma percepção muito interessante, eu tenho certeza plena e absoluta que poderão potencializar ainda mais essa atividade, uma sugestão aí para vocês. Agora a gente vai para a próxima disciplina, né, o próximo componente, que é o nosso componente de educação física. Então, assim, aqui também nós trazemos dentro desse movimento, olha lá, o objetivo da aula, adaptar a prática esportiva considerando as condições climáticas e demais aspectos. E aí também a habilidade lá, né, da habilidade essencial ali para o 9º ano de educação física, verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das demais práticas corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para utilizá-los no tempo livre e ou em outros ambientes. E aí, fazendo então um trabalho com essa habilidade, a gente tem a intencionalidade ali de auxiliar a autonomia, o desenvolvimento da autonomia e também da competência argumentativa ali como um apoio. Então, assim, tem ali, né, o título ali dessa aula, as consequências das mudanças climáticas, e aí, então, nós temos aqui uma sugestão de um artigo, né, científico que fala o seguinte: descubra qual a influência do clima nos esportes, né? Então, assim, a gente deixou ali a referência, de repente o professor pode até trazer para esse lado, assim, o quanto o clima pode influenciar nessa prática de esporte. Tanto que nós colocamos aqui, nós fizemos ali uma adaptação a essa habilidade, né? Nós incluímos ali em outros ambientes, a prática desse esporte em outros ambientes, pensando que nós passamos por esse processo de adaptação neste momento, né? Então, assim, as práticas corporais que os professores desenvolviam lá na escola, de alguma maneira agora tem sido sugerida para que o aluno desenvolva na sua casa. Então, assim, a gente já mudou completamente de ambiente, de como que pode ser feita essa adaptação, né? E também pensar que devido a esse contexto, o aluno também teve que repensar a forma de ter essa prática. E também, quando em momento presencial, era algo que eu percebia muito que os professores de educação física já faziam. Então, por exemplo, em uma escola onde não há uma quadra coberta, e um dia de muito sol, o professor tem que pensar ali qual atividade acaba sendo adequada. Ou um dia chuvoso, né? Os professores acabavam adaptando ali essas atividades de acordo ali com o clima. E aí também a gente traz aqui como uma sugestão de pesquisa, para esse aprofundamento ali também, né, pro meu aluno,
ele pensar quais esportes surgiram devido ao clima, às condições climáticas, né? Então nós trouxemos aqui, né, Luiz, uma imagem ali dos jogos das Olimpíadas de Inverno. Então, assim, o clima, será que esses esportes eles podem ser praticados em todos os países? Então, assim, de repente, instigar o aluno a procurar sobre isso. Então, assim, pensar nessas sugestões, mas sempre como uma possibilidade ali de ampliar as possibilidades para o meu aluno poder compreender, e também o professor colocar ali como uma sugestão dentro do roteiro de estudo, né? Então, assim, a ideia nossa, né, Luiz, de trazer essas sugestões para vocês na realidade, assim, utilizar o material já existente, como o Luiz Cláudio comentou, e também tendo ali a possibilidade de fazer um trabalho interdisciplinar e também multidisciplinar, tá bom? Então, assim, é claro que cada um dentro do seu contexto, dentro da sua realidade e de acordo com aquilo que você achar melhor, de acordo com a sua intencionalidade, tá bom? Isso mesmo, Roberta. É isso mesmo. Eu acho que são possibilidades aí. Eu acho que nada muito fora daquilo que vocês realmente já fazem, mas é sempre assim, procurar ajustar, enriquecer esse material que já está disponível para todos os alunos, né? Bom, agora então, para complementar tudo isso que nós colocamos, né, nós fizemos uma fundamentação teórica no início com vocês, para embasar ali o planejamento dessas boas atividades, com base nesse material que já é bastante, né, intencional ali. E agora, eu acho que é válido, né, dentro desse contexto de recuperação, a gente pensar, trazer agora essa fundamentação aqui do Zabala, desse livro que vocês também já conhecem, Como Aprender e Ensinar Competências, mas fazendo um recorte já para a questão de avaliação. Então, como é que deve ser esse processo de avaliação, né, dentro, quando eu penso em competências, né? Então, como é que eu vou avaliar competências, né? É uma coisa que não é nova também, mas eu acho que é bastante válido retomarmos aqui, para que tenha maior clareza ali no desenvolvimento disso durante as aulas, enfim, durante os roteiros, nesse processo em que estamos vivendo aí. Então, os autores aí, eles apresentam essa primeira premissa aí, né? Então, olha lá, a competência é um construto complexo, o qual representa a utilização de processos de avaliação que também são complexos. Então, isso aqui, ele vem reforçar aquilo que nós já dissemos, né? Olha, meu aluno ele vai consolidar as habilidades para que ele se torne competente em algo, né? Mas isso ao longo da educação básica. Então, a avaliação, ela é um construto complexo também, né? Que ela precisa ser, logicamente, diversificada, e ela é um processo, não é um recorte momentâneo ali, né? E tem que sempre estar a favor da aprendizagem do aluno, como diz a Jussara Hoffmann, né? O segundo, ele diz o seguinte, olha lá, avaliar competências significa avaliar sua aplicação em situações reais, em contextos também reais e que fazem referência a intenções que devem ser desenvolvidas fora da escola. Então, está totalmente ligado àquela citação da BNCC lá no início da formação de hoje, né? Olha, eu preciso desenvolver atividades ali que sejam eficientes, que estejam contextualizadas, né, em situações reais, que não sejam somente escolarizadas, né? Então, isso é muito importante, por exemplo, em língua portuguesa, quando eu proponho lá com os alunos, por exemplo, eu vou propor com eles uma atividade que eles vão escrever uma carta, por exemplo, né? Então, eu tenho que pensar qual é a função social de uma carta. Ela não vai ter que ser entregue para outra pessoa, para que a outra pessoa ali conheça as informações. Estou falando carta, mas hoje é e-mail, né? Mensagem de WhatsApp. Mas então é isso, né? Então, por exemplo, quando eu proponho essa atividade de elaboração de cartas com os meus alunos, a carta não pode morrer ali, né? Ele vai fazer a carta no caderno dele e vai ficar ali, né? Mas talvez propor uma troca entre os colegas e assim por diante, para que isso seja aplicado numa situação real que realmente acontece ali, né? Não só dentro da escola.
E aí, na sequência, então, nós temos também o seguinte: para poder avaliar competências, é necessário ter dados fidedignos sobre o nível de aprendizagem de cada aluno em relação à competência em questão. Isso requer o uso de instrumentos e meios variados em função das características específicas de cada competência e do contexto. Então, assim, para poder fazer uma avaliação relacionada a essa competência, eu preciso saber exatamente qual é o nível de aprendizagem do meu aluno, quanto ele conseguiu desenvolver, né, dessa competência. E também, assim, quando coloca aqui que requer o uso de instrumentos e meios variados, ou seja, a gente avaliar esse aluno por diferentes instrumentos, de repente, assim, não somente através propriamente de algo que você perceba que, por enquanto, ele ainda não conseguiu desenvolver. Né? Por exemplo, nós temos alguns alunos com ainda que estão ainda em fase de aquisição do sistema alfabético, mas ele consegue explicar para a gente o que ele conseguiu compreender, o que ele conseguiu avançar ali daquela habilidade. Então, assim, pensar sempre, como ele já apontou também, né, nessa variedade ali desses instrumentos, mas sempre trazendo como base o nível de aprendizagem que o aluno está. O próximo item, ele coloca lá: o meio para conhecer o grau de aprendizagem de uma competência será a intervenção do aluno ante uma situação problema que seja reflexo das situações reais, nas quais se pretende que seja competente. Ou seja, para a gente poder perceber, né, o grau dessa aprendizagem, essa avaliação ela tem que ser ali dentro, então, de algo de um contexto real, ou seja, dentro de uma situação problema, de algo que ele realmente irá ter aí fora da escola. Então, e fica muito claro também aqui, né, Luísa, aquela situação ali da BNCC, o qual que se pretende que o aluno seja competente, ou seja, a gente ter esse desenvolvimento dessas competências ao longo aí desse percurso escolar, para que depois, futuramente, ele possa ser competente dentro daquilo que foi desenvolvido. Então, é muito importante a gente pensar em tudo isso quando a gente faz o nosso planejamento lá da nossa atividade. Tudo bem? Isso, Roberto, é um processo, né? Eu tenho que pensar lá na elaboração da atividade, depois, né, eu tenho que também montar uma avaliação que seja condizente com aquele trabalho que eu fiz, e assim por diante, né? Bom, então já encaminhando aqui para o final da nossa formação, já caminhando, aliás, para o final da nossa formação, espero que tenhamos contribuído com a prática de vocês aí na escola. É sempre uma satisfação estarmos aqui, né, contribuindo com vocês de uma maneira assim, bastante direta, né, de termos esse contato. Mais uma vez, gostaria de agradecer aqui a participação, a atenção de todos vocês, a Roberta, ao Sérgio, a Maria Silva, que também fazem parte aí da equipe de linguagem, né, eles nos apoiam muito. Nossa, muito obrigada, né, por mais esse momento juntos. E lembrando, então, que esse material será encaminhado após a formação para os coordenadores, que irão compartilhar com vocês. Esperamos, de alguma maneira, que isso possa ser significativo para cada um. Lembrando sempre que todos vocês têm total autonomia para poder adaptar essas sugestões, levar sempre em consideração o seu contexto, o conhecimento daquilo que você tem sobre o seu aluno, né? Eu acho que é isso, né, Luiz? Então, assim, nosso muito obrigada a todos e tenham, então, aí um bom dia. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.